Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com a última edição de 2020 do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Eu sou Liz de Bortoli e hoje participam do programa Ana Laura Freitas, André Grassi, Mariana Sirena, Mariane Quadros e Pedro Palaoro. No programa de hoje, uma novidade da música de concerto brasileira. Um projeto bastante singular na trajetória de violinistas dentro dessa tradição musical que está concorrendo ao prêmio da revista Concerto, a principal publicação do ramo no país. E quem nos traz a informação são as jornalistas Ana Laura Freitas e Mariana Sirena. Olá, colegas e ouvintes, Ana Laura aqui falando. A gente está ouvindo ao fundo Dragão dos Olhos Amarelos, uma série de improvisações que dá nome ao primeiro disco solo da violinista brasileira Ana de Oliveira. Paulista radicada no Rio de Janeiro, Ana vem desenvolvendo uma carreira de destaque no cenário nacional, tendo se apresentado como solista com diversas orquestras no Brasil e na Europa e como camerista em festivais importantes em diversos países. Hoje ela atua como espala da Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense e já ocupou o mesmo cargo durante uma década na Orquestra Sinfônica Nacional, a USB. Ana também é responsável pela coordenação pedagógica do Festival Mimo e integra o Trio Puelli, grupo de câmara dedicado à pesquisa e ao registro de obras dos séculos XX e XXI. Oi, pessoal, aqui é Mariana Sirena. E aí, o trio Puelli tocando Radamés Ñátali, com Ana de Oliveira ao violino. E, paralelamente à sua intensa e multifacetada carreira em colaboração com outros músicos, Ana sempre teve o sonho de gravar um CD solo. Só faltava coragem. Isso porque a vontade dela não era registrar o repertório rico e volumoso já escrito para o seu instrumento. Ela queria mesmo embarcar no desafio de levar ao público algo completamente autoral. E era um desejo antigo, que a levou a buscar formas mais livres de expressão na música, como ela mesma nos conta. Eu vivi na Alemanha durante 9 anos, eu fiz minha universidade na Alemanha, Freiburg, na Floresta Negra. E quando eu terminei a graduação, eu comecei uma pós-graduação, em algum momento eu comecei a sentir uma grande necessidade de me manifestar mais criativamente, né? A minha formação musical é muito germânica, embora eu seja brasileira, de São Paulo. Então, uma coisa muito interna, uma necessidade de uma expressão mais livre, que naquele momento a música de concerto não me propiciava, né? Na cidade que eu vivi, em Freiburg, havia um violinista, ainda, ele está lá ainda, somos amigos até hoje, chamado Harald Kimmich, que ele é autodidata, e Harald também ele tocou com Cecil Taylor. Eles têm todo um trabalho maravilhoso em cima de improvisação livre, composição instantânea, free jazz e trabalho corporal. Ele é casado com uma bailarina alemã de dança contemporânea muito conhecida, ele tem um trabalho corporal maravilhoso também. Então eu procurei, comecei a trabalhar com ele, foi muito curioso, porque ele tem uma maneira muito livre exatamente de encarar a música e de, como que eu posso tirar essa música de dentro de você, né? De volta ao Brasil, Ana de Oliveira levou bastante tempo para aceitar que o desejo de encontrar a sua própria voz na música seria incontornável. Isso ocorreu no final do ano passado, quando ela lançou o disco de estreia de seu duo com o compositor e multi-instrumentista pernambucano Sérgio Ferraz. O trabalho se chama Carta de Amor e Outras Histórias, em referência a uma das composições de Egberto Gismonti nele registradas, e inclui obras do próprio Sérgio Ferraz, entre elas a Suíte Armorial, dedicada ao escritor Ariano Suassuna, e ao movimento liderado por ele, que completa 50 anos em 2020.
parceria com Sérgio Ferraz estimulou em Ana o exercício da criatividade e abriu as portas para que ela, enfim, realizasse o que chamou no encarte do seu disco solo de Sonho de Liberdade. No CD, intitulado Dragão de Olhos Amarelos, Improvisos Autobiográficos, 10 das 15 faixas foram criadas instantaneamente pela violinista, no estúdio, recuperando a prática da improvisação livre e acessando seu inconsciente musical. O Dragão dos Olhos Amarelos, na realidade, é uma coisa muito profunda dentro de mim. Eu vivi esse tempo todo na Alemanha, eu voltei para o Brasil em 1996. Eu vivi lá, que era do Muro de Berlim, né? Então, assim, não havia e-mail, não havia YouTube, não havia nada disso, né? Eu, quando falava com a minha família, era por telefone, orelhão, telefone, não tinha celular, nada disso. Não podia fazer videochamada com ninguém. Quando eu fui voltar para o Brasil, eu tinha uma mudança, porque eu tinha meus livros, meus instrumentos, né? Eu vivi 9 anos na Alemanha. E, na época, uma passagem de volta com esse grau de volume de bagagem que eu teria era uma coisa super cara, e daí tinha que mandar, era tudo muito complicado. E eu tinha um amigo que, infelizmente, até faleceu, um brasileiro que era muito meu amigo na Alemanha, que eles tinham feito uma viagem, ele me contou de navio. Então, ele me deu todos os contatos e eu voltei para o Brasil de navio. É um navio cargueiro da Grimaldi. Então, é um navio cargueiro que tem um serviço de passageiros. Então, era algo muito simples, mas muito confortável. E foi uma experiência, para mim, maravilhosa, porque na época eu pensava, gente, eu não tenho como, depois de tanto tempo, pegar um avião, chegar, desembarcar lá com uma mudança e continuar. Era uma coisa, para mim, muito, assim, muito rápido, né? Então, eu pensei na época, eu falei, voltar de navio dessa maneira, além de ser prático com a minha mudança, porque, né, eu resolvia tudo, ainda fazia, tinha uma aventura, eu sempre fui muito aventureira, no bom sentido. Depois tem várias histórias dessa viagem, mas o dragão surgiu no navio, porque o dragão foi um sonho muito forte que eu tive lá, que na realidade foi um pesadelo, que eu reconheci no dia seguinte, no luar, enfim, e eu escrevi uma poesia nessa ocasião, a partir desse sonho que foi bem perturbador na época, né? E esse sonho me perseguiu durante muito tempo, esse pesadelo, digamos assim, era recorrente. Então, assim, quando eu fui fazer esse trabalho, eu imaginava, o dia que eu fizer isso, eu acho que o mote vai ser essa poesia também, esse mote, né? O disco foi gravado durante um final de semana, no último mês de fevereiro, no estúdio Monteverde, que o compositor e multi-instrumentista André Memari mantém na Serra da Cantareira, em São Paulo. Além dos 10 improvisos, Ana de Oliveira gravou o que considera a sua primeira composição. Trata-se de uma cadenza que ela escreveu para uma obra de Egberto Gismonti para violino e orquestra chamada Eterna, quando teve oportunidade de tocá-la como solista junto à Camerata Romeu, orquestra cubana inteiramente formada por mulheres. Dragão de Olhos Amarelos traz ainda a Dodecafoniana 1 e 2 para violino solo, que Sérgio Ferraz escreveu para Ana, e uma obra mais tradicional do repertório violinístico avançado, a Malinconia, da segunda sonata do compositor belga Eugène Ysaÿe. Por fim, uma faixa bônus nos sugere que o chamado a uma prática mais livre da música pode ter chegado para Ana de Oliveira muito antes da composição instantânea na Alemanha ou do pesadelo com o dragão no navio. Acompanhada por André Memari ao piano, Ana encerra o disco com Posso Chorar, música inédita que o mestre Hermeto Pascoal dedicou à violinista ainda nos anos 80. Eu era espala da Orquestra Sinfônica Jovem Municipal de São Paulo, que é a atual Orquestra Experimental de Repertório, com o maestro Jamil Maluf,
que foi muito importante esse período nessa orquestra para a formação da minha cabeça musical mesmo, essa coisa. O Jamil, ele faz um trabalho muito amplo de formação, porque desde o repertório tradicional até repertório operístico ele fazia na época, um repertório sempre com um artista singular, como o Hermeto, que foi o convidado naquele ano. Ele procurou apresentar para a gente tudo que a gente poderia fazer dentro de uma orquestra, assim, muito variada a programação, e era muito bacana, e ele fazia tudo com a mesma seriedade, com o mesmo empenho e com a mesma rigidez, porque ao mesmo tempo ele era muito rígido. E o Hermeto foi convidado daquele ano, e eu fiquei encantada com aquela figura, com aquela música, né? E assim, e ele gostou muito de mim também, e campeãzinha, e campeão, e um dia ele me veio com essa música. Eu tenho outras aqui, que é um próximo projeto meu, que é uma música inédita dele. Eu guardei todo esse tempo, assim. Isso foi uma fase musical. Nossa, eu me lembro que eu vibrava quando eu ouvia essa música, e era muito estímulo musical. Além de fazer um financiamento coletivo para lançar o CD Dragão de Olhos Amarelos neste período de pandemia, Ana de Oliveira também finalizou o livro O Violino na Música Contemporânea Brasileira, um manual de técnicas estendidas. A edição é fruto do seu mestrado profissional, concluído em dezembro de 2018, no Instituto Villa-Lobos, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. A obra sistematiza informações sobre técnicas estendidas, assunto que ainda possui uma bibliografia escassa no Brasil. São técnicas não convencionais para se extrair som do instrumento. Então, na música contemporânea, a música que é produzida hoje ou do século XX para cá, digamos assim, meados do século XX, dos anos 40 para cá, existem novas maneiras, os compositores, sei lá, através da própria evolução da música, novas necessidades sonoras, digamos assim, e a partir daí, novas possibilidades de extração do som do instrumento. E isso é pouco organizado, esse material, digamos assim, desde a notação musical disso, até como realizar isso, até como se chama isso. Então, eu tentei com esse livro, dentro do que eu pude, porque é um tema muito vasto, chega uma hora a gente tem que delimitar, né, porque senão é um trabalho eterno, sim, dar uma base para jovens violinistas e para jovens compositores do que é possível, o que eu observei no repertório brasileiro para violino solo e de música de câmara, nessa minha pesquisa e com a minha própria experiência. Tanto o disco quanto o livro da violinista Ana de Oliveira estão disponíveis em formato físico e digital. O livro no site da editora Clube de Autores e o CD nas principais plataformas de streaming, com distribuição da Trattori. Os links estão na descrição desse episódio. Respira Cultura. Mais do que nunca, as expressões artísticas se mostram como um respiro nesse momento em que a gente vive em isolamento por conta da pandemia do coronavírus. As artes nos levam a interpretar o mundo, nos fazem refletir sobre a vida e nos ensinam sobre as emoções. Oi pessoal, aqui é André Grassi. No dia 8 de maio, publicávamos o primeiro Respira Cultura, iniciando com essas frases que a gente acaba de ouvir. Percebíamos o desastre que a pandemia se tornou para a sobrevivência dos profissionais da área da cultura, ao mesmo tempo em que grande parte da sociedade, confinada em casa, pedia por mais arte e mais entretenimento. Oi, gente, aqui Mariane Quadros.
E continuando a nossa retrospectiva, já no primeiro episódio do Respira, tivemos que lamentar a morte de Aldir Blanc, uma das primeiras vítimas da Covid-19 e da desatenção à pandemia no Brasil. A partir daí, acompanhamos os esforços e a criatividade dos artistas para se manter, e inclusive a mobilização da categoria. Primeiro, pela aprovação no Congresso da lei que levaria o nome do compositor falecido. Depois, pela sanção e regulamentação. E abordamos também as dificuldades que, aliás, continuam para que o auxílio chegue até os artistas. A nossa equipe se manteve atenta ao que acontecia ao redor, próximo e distante. Esse ruído foi um dos panelaços de abril, trazido com a colaboradora Thaís Aragão na reportagem sobre o Dia Mundial da Escuta. Em maio, junto com boa parte da comunidade artística, nós nos sensibilizamos com os protestos antirracistas nos Estados Unidos que repercutiram por aqui. Quem participou do episódio número 6 foi a atriz e professora da URGS, Celina Alcântara, com um trecho da sua premiada interpretação de A Mulher Arrastada. Eu não sou uma mulher, sou um grau de instrução. Meus ouvidos são todo o meu estudo. Eu não sou uma mulher, sou uma profissão. Meu nariz, minha única alternativa. E foram 33 edições semanais num formato novo para a maioria de nós, o podcast. Foi um jeito de superar as dificuldades impostas pelo trabalho remoto. Ou seja, enquanto apresentávamos as transformações enfrentadas pelos artistas e pelos eventos artísticos ao longo desse período, nós também nos reinventamos um pouco, tentando continuar a tradição de cobertura da área cultural da rádio da universidade, principalmente daquelas manifestações que não têm, normalmente, muito espaço na grande imprensa. Agora, fazemos uma pausa para o nosso respiro também. E para o nosso momento de leitura de hoje, eu, Pedro Palaoro, trago para a nossa retrospectiva o primeiro texto lido aqui no programa, o poema Emergência, do nosso querido Mário Quintana. Quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada. Esse ar que entra por ela, por isso os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve as participações de Ana Laura Freitas, que também fez a edição de hoje, André Grassi, Mariana Sirena, Mariane Quadros e Pedro Palaoro. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, e a produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Lembrando que vocês nos escutam pelo blog da redação em urgs.br/destaques rádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de streaming. E não esquece de compartilhar o Respira Cultura e de seguir a Rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. Tenham todos um bom Natal e um feliz 2021. A gente volta no fim de janeiro. Até lá!